grande estar aqui, mas me sinto como um leão na cova dos Daniéis. Estava lembrando a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar num culto na igreja. Eu tremi tanto que deixei a Bíblia cair 2 vezes. Mas eu lembro de ter dito para as pessoas: olha, é com trimura e tudo, eu tenho uma mensagem de Deus para pregar e eu vou pregar. Então eu espero que eu possa fazer a mesma coisa, nessa dificuldade de pensar, meu Deus, estar pregando para pastores, homens e mulheres de Deus, de diversos lugares, mas a esperança é que a misericórdia de Deus seja grande e eu possa transmitir a palavra que Ele tem colocado no meu coração. Está pronto para receber? Eu creio, e eu tenho uma palavra que desejo compartilhar dentro deste tema. Por que fazer discípulos? E o nosso texto base é bastante conhecido. Eu estou lá em Mateus 28, versos 18 a 20. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, me permita compartilhar uma preocupação para orar e pedir que haja direção de Deus. Enquanto preparando a mensagem, me veio a preocupação com os nossos missionários. E eu queria citar um exemplo. A nossa contribuição missionária tem diminuído bastante diante da crise que o Brasil está enfrentando. E o trabalho de Moçambique tem crescido bastante. Até o ano passado nós tínhamos, me parece que 74 igrejas já estabelecida, com seu terreno próprio, templozinho já construído, mesmo que simples, mas já com o templo construído, terreno próprio e tudo. Então é um grande milagre de Deus, é ou não é? É grande bênção de Deus. Mas para mim, um dos segredos do crescimento é o discipulado. Como é que é feito o discipulado lá? Cada mês, desde o começo, o obreiro, então, que está numa igreja fora, vinha todo mês para receber ministração. E não era só ministração pública, como nós estamos aqui, mas também havia um atendimento pessoa a pessoa. Após terminar o período os dias de ministrações, então, antes do obreiro voltar, tinha um tempo com o missionário, às vezes horas com o missionário. É o discipulado, é o tratamento pessoa a pessoa. Mas diante da crise que nós estamos, já da semana passada para cá, já 2 vezes, tanto o Juracema e o Kleber têm compartilhado o fato de que nós não estamos mais podendo trazer nossos obreiros. Nós estamos em 4 províncias no norte de Moçambique, isso é equivalente a 4 estados. E a princípio todos os obreiros vinham para receber ministração, mas à medida que as igrejas cresceram, então foi dividido em áreas, e só o líder da área vinha para receber ministração, e já tinha o dia específico em que ele reunia com os seus liderados na sua área para repassar aquilo que havia recebido. E também o obreiro fazia a mesma coisa, atendendo pessoalmente os seus liderados da sua área. Mas diante da crise, então os nossos obreiros, pastor Gesso, não podem vir mais. Eu acho que vocês podem imaginar como é difícil para mim pensar isso, porque eu estou vendo o perigo. Aqueles nossos obreiros não são como vocês que tiveram oportunidade de fazer pelo menos uma graduação em teologia. E então, apenas para dar um exemplo da importância do trabalho discipulado, e nós todos precisamos, é ou não é? Todos nós precisamos ser acompanhados, nós precisamos de ter a quem prestar contas. Vamos para o texto conhecido, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amados, o nosso objetivo e desejo é que esta mensagem seja um instrumento de Deus para nos levar à tomada de decisão, nos levar à decisão de adotar e fazer discípulos como um estilo de vida em nossos ministérios. Então, esse é o desejo e esse é o objetivo: levar cada obreiro a tomar a decisão firme de adotar o fazer discípulos como um estilo de vida em seu ministério. Então, para caminharmos nessa direção, eu convido cada um de vocês a examinar comigo algumas razões para adotarmos a prática, adotar e praticar consistentemente o discipulado da grande comissão que nós acabamos de ler. Primeiramente, a primeira razão que eu gostaria de lhes apresentar, quero que pensem comigo. Primeiramente, a primeira razão é porque fazer discípulo é um mandamento de Jesus. É ou não é? É porque Jesus mandou fazer, é um mandamento de Jesus. O Senhor Jesus ressurreto, que dá-nos o mandamento de pregar e o mandamento de fazer discípulos. Então, mais adiante nós veremos, mas deixa já essa altura dizer, e é o que vamos repetir lá para um tópico mais adiante, mas me permita dizer já aqui, nós precisamos pensar na missão da igreja. Marcos, a grande comissão em Marcos, fala da primeira etapa da missão da igreja, que é pregar o evangelho. Mas no texto que nós lemos de Mateus, é a segunda etapa da execução da grande comissão, que é o fazer discípulos. A missão da igreja é resgatar vidas e restaurar nelas a imagem de Deus. O resgate do perdido se dá mediante a pregação, mas a restauração da imagem de Deus se dá mediante o discipulado. Então, pregar o evangelho e não cuidar do decidido, desculpe a expressão, é como parir e deixar o bebê à mercê da sorte. E eu temo que muitos de nós não têm feito muito mais do que isso. Nós pregamos e a pessoa decide por Jesus, mas nós temos deixado a pessoa sem cuidado. Então, estou dizendo que pregar e não cuidar do decidido é como parir e deixar o bebê à mercê da sorte. Discipular é cuidar do convertido, é apacentar a ovelha, é preparar o convertido no conhecimento, na prática e no compartilhar o evangelho. É fazer do discípulo um multiplicador de discípulos. Discipular é cuidar, é ensinar, principalmente pelo exemplo. Deixa eu repetir. Discipular é cuidar, é ensinar, principalmente pelo exemplo, através do exemplo. O evangelizando, ele precisa ser levado à fidelidade de um discípulo. Ele precisa ser treinado a evangelizar e a fazer discípulos fazendo. Como é que se aprende? Fazendo. Ele precisa ser treinado a fazer discípulo fazendo. Não vejo como conceber o fazer discípulos sem ser discípulo. Deixa eu repetir, eu não vejo como conceber a ideia do fazer discípulo sem ser discípulo. Graças a Deus pela vida do David Lloyd Sanders. Eu não sabia que ele estava me discipulando. Muitos aqui nem sabem o que é datilografia. E então, ali na igreja, na 305 Sul, onde pastorei o pastor Edson Gouveia,
Então o pastor Davi me perguntou: Geraldo, você sabe datilografia? Eu disse: eu sei, sou bom datilógrafo. Eu tenho algum serviço, será que você podia fazer para mim? Posso. Eu só trabalho em meu expediente, eu entro 11 horas da manhã e eu saio 5 horas da tarde. Então eu posso trabalhar pela manhã se serve. Quando cheguei lá, primeiro dia para trabalhar como agendado, quando cheguei, falei: pastor, então qual é o serviço? Ele disse: primeiro vamos ler a palavra de Deus e fazer uma oração. Então lemos a palavra, ele leu o texto e aí ele perguntou: o que você entendeu desse texto? Falei um pouco daquilo que me chamou a atenção. Então oramos, e aí depois ele foi, conversamos um pouquinho sobre o texto, foi me mostrar o serviço. No outro dia cheguei, já sabia o serviço, então sentei na mesa, já na máquina, para fazer o trabalho, e disse: irmão, primeiro vamos ler a palavra e vamos orar. Durante todo o tempo, pela manhã, eu estava lá com o pastor Davi, graças a Deus, porque foi um missionário que tinha visão de discipular. Amém? Então, deixa eu repetir isso: eu não vejo como conceber o fazer discípulos sem ser discípulo, nem ser discípulo sem fazer discípulos. Talvez esteja parecendo pesado demais, mas não vejo também como ser discípulo sem fazer. A nossa ênfase talvez precisaria estar na coerência do ser e do fazer discípulo. Quem é discípulo faz discípulo, supõe-se. Paulo assimilou e ensinou um discipulado de profundidade que abrangia até a 4ª geração. E como ele falou lá, escrevendo a Timóteo, é uma metodologia que hoje é chamada de conceitos transferíveis. Aquilo que você recebe, você passa para outrem. Paulo disse, falando para o seu jovem discípulo, disse: o que da minha parte, Timóteo, você ouviu, confia a pessoas fiéis e idôneas, para que por sua vez possa transmitir a outrem. A consistência no trabalho do discipulado não está apenas no cuidar daquele que está ligado diretamente a nós, mas está no treinar pessoas. E Paulo concebia e ensinava um discipulado de profundidade, indo até a 4ª geração. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Se fazer discípulos é mandamento de Jesus, eu e você precisamos assumir e praticar, sob pena de sermos achados em desobediência. Segunda razão para fazermos discípulos: fazer discípulos por causa do amor de Deus. A Bíblia nos fala de três tipos de amor: o amor sentimento, o amor dom do Espírito e o amor mandamento. O amor sentimento é insuficiente para levar-nos a realizar a obra de Deus, principalmente no discipulado. O amor sentimento, ele é barganhista, é interesseiro, é circunstancial, é instável. O amor sentimento não basta para dedicarmos consistentemente ao discipulado. Então, o amor que nós precisamos adotar como base para dedicar-nos ao discipulado é o amor mandamento. É o amor mandamento, é decidir por fé e amar. Mas quando começamos a trabalhar, nós percebemos que não damos conta por nós mesmos. Então nós vamos precisar do amor dom do Espírito Santo, que é a capacidade dada pelo Espírito de Deus para podermos fazer o trabalho. A decisão de fazer o discípulo, então, deve ser baseada no amor mandamento. E então vamos perceber essa necessidade do amor dom do Espírito, e depois, quem sabe, até podemos aqui e acolá experimentar o amor sentimento, que pode nos levar a louvar muito ao Senhor. É ou não é? Eu sei que muitos de vocês têm experimentado isso. Quão maravilhoso é ver um discípulo dando fruto para o Senhor, é ou não é? Quem tem discípulo dando fruto para o Senhor, aplauda o Senhor, por favor. Aplauda forte. Se você tem discípulo dando fruto, glorifica o Senhor. Glória a Deus. Que maravilhoso que é.
Então, pensemos um pouco sobre o amor de Deus. O amor de Deus é base e modelo no ser e no fazer discípulo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse, João 15:9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei-vos no meu amor. E Paulo fala em Efésios 5:1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, fazer discípulos é uma prática altruísta, mas altruísta até o ponto do sacrifício. Deus amou de tal maneira que deu, e Jesus amou como foi amado pelo Pai. Ele disse, assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Deus é amor. Deus amou de tal maneira que deu. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por amor. Talvez muitos de nós, a nossa maior dificuldade de discipular é pelo custo que é pelo sacrifício que é pelo sacrifício que precisamos nos dispormos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece da morte, 1 João 3,14. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4,20. Então, é o amor de Deus pelo pecador, que nos proporciona percepção e prática ministerial, em atenção à realidade humana, da perspectiva divina. Então, não vejo como ter esta atenção à realidade da necessidade humana. Não vejo como fazer isso, vendo a necessidade da pessoa, ter esta percepção e praticar isso, a não ser pelo amor de Deus. O amor humano é pouco demais e é insuficiente para isto. Eu preciso que Deus ame através de mim. Nós precisamos que Deus ame através de nós. É só o amor dele, não é amor humano. O amor humano é insuficiente. Só o amor de Deus, vivido por Jesus, pode nos levar a entender e a praticar um discipulado altruísta e sacrificial, e isto com gozo, como foi experimentado na cruz pelo próprio Senhor Jesus. O que ele disse? Pai, está consumado. Eu terminei. Isto é vitória, gozo no sofrimento. E em Mateus 9, 35 e 36, nós vimos como Jesus evidenciou este amor. E o Evangelho fala, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas deles, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, vendo o quê? Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, é pelo amor de Deus e através de nós, é pelo amor de Deus em e através de nós, que se pode ver a dimensão da seara, as dimensões da seara. Deixa eu repetir, é só pelo amor de Deus em nós e através de nós, é que nós podemos de fato divisar as dimensões da seara. A impressão que eu tenho é que muitas vezes nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando. Deus abre os nossos olhos nesse encontro, amém? Que Ele nos ajuda nisto. Jesus disse que eu posso chorar à vontade. Eu estou tentando ver se eu seguro um pouco, mas não deixe que o meu choro atrapalhe. Escute o que temos anotado para compartilhar, mas que o Espírito de Deus haja em nós. Então,
é pelo amor de Deus em e através de nós que nós poderemos ver as dimensões da seara. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. É o amor de Deus que nos move a uma indispensável intercessão por mais ceifeiros. O Virgílio Smith estava saindo de carro com ele, tinha um Passat amarelão, muito cheguei, um Passat 4 portas. E aí chegava no estacionamento, ele não sabia, não lembrava qual era o carro dele. Seu irmão, qual é mesmo meu carro? Seu irmão, é aquele Passat. Ele, é aquele. Mas nunca uma só vez que falei com o pastor Vigílio, ele não perguntou: ô irmão, você não conhece alguém que possa pregar para os pecadores? As igrejas só têm programas para crente, e Deus mandou pregar ao povo. Jesus mandou pregar e fazer discípulos das nações. A última coisa, o último trabalho que o Vigílio fez antes de ser promovido à glória: a minha falecida esposa já estava doente, adoeceu em Moçambique, mas foi ajudá-lo a confeccionar, a costurar uma tenda, porque ele dizia: só há nas igrejas, só há lugar para os crentes, não há lugar para pecadores, temos que construir uma tenda. Então, antes de morrer, podia então construir, por causa do amor de Deus que estava derramado na vida dele. Então é o amor de Deus que nos move à intercessão, que nos move à indispensável intercessão pelos ceifeiros. Muitas vezes cheguei na casa do Vigílio ali na 204 Sul, 414 Sul, Bloco P. E aí chegava lá, a irmã Guel perguntava, então trocava a campainha, ela vinha, e o pastor Vigílio está aí, está orando. Então eu escutava: ô Senhor, mande obreiros para a tua seara. Ô Senhor, levante mais obreiros para a tua seara. Dá-nos, Senhor, esse espírito de intercessão por mais obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, disse Jesus, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Terceira razão para fazermos discípulos: fazer discípulos por causa da missão da igreja na terra. A igreja recebeu uma missão de resgatar vidas e de restaurar nelas a imagem de Deus. Como disse, o resgate se dá mediante a pregação, mas a restauração da imagem de Deus na pessoa é através do discipulado, na e através da igreja. A restauração da imagem de Deus no ser humano se dá mediante o discipulado que exige sacrifício na igreja e através da igreja. Na grande comissão, os verbos pregar e fazer estão no imperativo. A igreja recebeu a missão de fazer discípulos todas as nações. Fazer discípulos não é, portanto, uma opção. Fazer discípulos não é uma tarefa circunscrita à sentimentalidade, embora possamos aspirar pelo episcopado. Fazer discípulos não é um ministério dos mais dotados de certos distintivos acadêmicos, intelectuais, sensitivos ou volitivos. Fazer discípulos é o modo e o objetivo a ser praticado e alcançado na consolidação da fé de cada evangelizando. Fazer discípulos é estratégia, é a estratégia multiplicadora e exemplar, vivida e ensinada por Jesus em seu ministério terreno. Fazer discípulos é o caminho seguro. É o quê? É o caminho seguro para melhor cuidado, para melhor crescimento e para melhor treinamento de cada membro da igreja, para a continuação e a multiplicação da igreja na terra até que Cristo volte. É trabalho seguro,
que foi praticado e ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Quarta razão para fazermos discípulos. Devemos fazer discípulos porque toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao Cristo ressurreto. E chegando Jesus falou dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Fazer discípulo é submeter a autoridade do Cristo ressurreto. Se fazer discípulo é mandamento de Jesus, a nossa parte é obediência prática. Obediência obediência dependente da autoridade de Jesus, como Jesus, por Jesus e para a glória de Jesus. Os evangelhos e as cartas apostólicas dedicam bom espaço à ressurreição de Jesus como um fator evangelístico, discipulador e missionário. Vamos ver apenas um texto como exemplo, texto bastante conhecido, 1 Coríntios capítulo 15. Esse capítulo tem 58 versículos, do versículo 1 até o versículo 57, nós podemos ver aí que é um amplo texto histórico e apologético da ressurreição de Jesus, nesses 57 versículos. Mas me chama a atenção como que Paulo conclui esse capítulo, versículo 58. Ele faz do versículo 58 a aplicação do ensino em algo prático, objetivo, desafiante e encorajador à firmeza na dedicação ministerial. Ele diz: portanto, sede firmes e constantes e inabaláveis, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isto pode implicar em fazer discípulos. Vejam que a ressurreição de Jesus é um fato histórico, tremendamente encorajador à nossa dedicação à obra de Deus. E isto implica em fazer discípulos. É a principal boas novas que os apóstolos pregaram no começo, é que Jesus é o Cristo, Ele ressuscitou, Ele é o Messias. Então, quem de fato crê que Jesus ressuscitou? Só quem crê de verdade. Quem crê de verdade que Jesus está vivo? Amém, Senhor. Então, por causa desta fé, por causa desta convicção que Cristo ressuscitou, vamos fazer discípulos. Quinta razão para fazermos discípulos. Fazer discípulos por causa da volta de Jesus. Assumir a volta de Jesus como motivação ao evangelismo e ao discipulado na realização da grande comissão de Jesus. Precisamos assumir. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Respondendo à pergunta dos discípulos, Senhor, primeiro lá em Mateus 24, quando Jesus está aí no templo em Jerusalém, e os discípulos começaram a mostrar a estrutura do templo, e aí Jesus disse: não estão vendo aqui pedra sobre pedra, não ficará aqui uma sobre a outra, sem que tudo seja derribado. Estando no Monte das Oliveiras, sentado ali no monte, então os discípulos chegam perto de Jesus e perguntam: Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Qual será o sinal, meu Deus, da tua vinda? E a expressão que os discípulos usam quando pergunta quando será a tua vinda, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? O verbo que ele usa é o mesmo que nós usamos para descrever ano, mês, dia e quem sabe até hora. É cronos. Mas Jesus responde usando o cronos e usando também outro verbo muito usado também no Novo Testamento. Então falando do que
é um tempo que pertence a Deus. Jesus não vos compete saber nem tempo e nem época que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade, já em Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E será pregado esse evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, como no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus. Então, nessa visão da volta de Jesus, se nós atentarmos para este fato, deixa eu sair de alguma coisa que não está anotada aqui, mas que me vejo, parece importante pensarmos nisto aqui. É bastante enfatizado no Novo Testamento, principalmente nos escritos de Paulo, algumas virtudes que são principais a serem desenvolvidas na vida de cada um de nós como discípulo de Jesus. E Paulo fala em 1 Coríntios 13, fala das três principais: fé, esperança e amor. Ele diz desses três, porém o maior destes é o amor. E ele vai então passar a falar sobre o amor. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo qualifica estas virtudes, qualifica e intensifica. Ele fala da operosidade da fé, da firmeza da esperança e da abnegação do amor. Mas quando escreve aos Colossenses, e é por causa deste versículo que eu estou inserindo esse texto essa ideia que não estava aqui programada. Quando escreve aos Colossenses, Paulo disse, ele louva a Deus. Paulo não tinha ido, não conhecia Colosso, nunca tinha ido lá. Paulo está preso agora, e o fundador da igreja em Colosso também está lá. Epáfras está preso agora com ele. E aí então o que ele sabia da igreja através da informação que ele tinha de Epáfras. E ele pega e ele disse: desde que o ouvimos, não cessamos de agradecer a Deus pela vossa fé em Jesus Cristo, pelo amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Então aqui coloca numa ordem de dependência. Coloca aqui, ele agradece pela fé que tinha em Jesus, pelo amor que tinha para com todos os santos, mas por causa da esperança que está preservada nos céus. Nós precisamos mais ensinar e pregar sobre a volta de Jesus, comprometido com as Escrituras, amém? Comprometido com as Escrituras, evitando mera curiosidade, como foram os primeiros discípulos no tempo apostólico. Senhor, será este o tempo? Senhor, que sinal haverá? Que sinal haverá? Estou evitando mera curiosidade, mas precisamos ensinar, porque é a esperança da volta de Jesus que pode nos encorajar muito. Então precisamos sair de um viver incoerente. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Então isso mostra que o discipulado exige coerência de conduta. Não é só dizer, mas é viver, é praticar. O problema da igreja hoje, me parece, não está na operação de milagres, está em ver os milagres, como ver nos milagres a aprovação de Deus, um carimbo de Deus aprovando a conduta de omissão quanto ao evangelismo e discipulado muitas vezes. A vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o evangelho seja pregado a toda criatura. A vontade de Deus é que façamos discípulos em todas as nações. A vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. E isso, irmãos, isso exige pregação, isso exige discipulado como prioridade e como coerência de conduta. E será pregado este evangelho do reino
por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Continue tendo atenção, e eu estou mais perto de terminar que a hora que comecei. Estão rindo por quê? Não acreditaram? Nós aqui apresentamos então estas 5 razões. 5 razões pelas quais devemos decidir ser e fazer discípulos como estilo de vida e de ministério. Quais foram estas 5 razões que apresentamos? Por causa do mandamento de Jesus, por causa do amor de Deus, por causa da missão da igreja na terra, por causa da ressurreição e da autoridade de Jesus, e por causa da volta de Jesus. Enquanto o pessoal do louvor está vindo para frente, eu caminho para o término. Eu e você, como pastores, obreiros, talvez mais do que muitos membros da igreja, ou até por experiência de ver os membros da igreja, nós sabemos que nós não lembramos quase nada de mensagem nenhuma, por mais importante que tenha sido, nós não lembramos mais. É assim ou não é? Ouvimos, somos abençoados, mas esquecemos. Então sabemos por experiência própria que nós vamos esquecer as mensagens. Hoje estamos começando, temos muita coisa boa para ouvir durante esses dias. Deus vai nos falar tremendamente. Amém? Então essa é apenas uma abertura, é algo, mas Deus vai nos falar muito. E nós iremos esquecer. Então meu desafio aos amados irmãos é que tome a decisão. Se isto faz sentido, se você recebe isto, se isto é palavra de Deus para a sua vida, então meu convite é para que tome decisão. Toma a decisão e anote isto. As decisões têm maior possibilidade de ser levadas a sério, de serem lembradas e de ser praticadas. Eu creio que se nós levarmos a sério essas 5 razões para fazermos discípulo, nós iremos crescer no discipulado. Também, se nós levar, então pensa a respeito disso, indo para casa, anota isso, estuda mais aprofundadamente, veja isso, se isto é palavra de Deus, se faz sentido, tome essa decisão. Nós ainda estamos já chegando no meiozinho do ano. Esse é o nosso ano de crescimento como Igreja de Cristo no Brasil. Amém? Esse é o ano de crescimento, e nós vamos crescer também no discipulado. Então, por favor, curva a sua cabeça, se quiser ficar em pé, mas pensa em decisão. Decide que vai chegar em casa, quando terminar, vai anotar alguma coisa e vai pensar mais apropriadamente a respeito desses itens que apresentamos como sendo suficientes para nos levar a assumir discipulado como estilo de vida e de ministério para a glória de Deus. Não sabemos quanto tempo ainda temos para fazer a obra de Deus na terra. Vamos decidir fazer discípulos. Cantem conosco esse cântico, por favor.